Deus ele tem uma forma muito particular e peculiar de cuidar do nosso coração, de trazer para nós coisas que nós devemos mudar, porque a palavra de Deus ela confronta. Se você é cristão e não tem sido confrontado pela palavra de Deus, provavelmente você não está entendendo nada do que a Bíblia tem falado. É comum para nós que somos cristãos, que entendemos a nossa essência e o que distorceu a nossa imagem nesse mundo, é muito fácil para a gente entender que a única coisa boa em nós de verdade é o Espírito Santo. E que sem o auxílio dele é impossível agradarmos, né, a Deus e nos achegarmos a Ele. E tem um assunto particular e peculiar que Deus tem espremido o meu coração. E esse tema é coragem. Eu não sei como tem sido a sua vida, as coisas que você tem vivido, mas é nítido, pelo menos na minha vida, na minha casa, na minha família, o quanto a coragem ela é extremamente importante para todas as áreas. Eu sou brasileiro, tenho 30 anos, sou casado, tenho uma esposa linda comigo, tenho uma esposa maravilhosa ao meu lado e tenho diversos sonhos, diversas vontades. Estou sendo muito confrontado com a palavra de Deus para mudar muitos pilares que antes eram distorcidos, né? Eram pilares do mundo e hoje Deus tem me aproximado mais dele e fazendo a verdade dele e a vontade dele ser o fundamento da minha vida. E a coragem é um tema que ele tem despertado no meu coração, principalmente por conta das vontades, das afinidades que eu tenho, das habilidades que eu tenho em fazer algumas coisas aqui na vida, em vida. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de empreendedorismo, eu gosto muito de comunicação, eu gosto muito de aprender, de ensinar, eu gosto muito de testar coisas novas, eu gosto de conseguir pensar em possibilidades de soluções de problemas para determinadas coisas. Mas Deus tem me mostrado que em todos os aspectos na vida, a coragem ela é fundamental, principalmente quando o assunto ou o tema é o evangelho. Às vezes a gente tem coragem de fazer coisas que vão aumentar ou acariciar o nosso ego para provar para as pessoas quem nós somos, mas a gente não tem coragem de assumir uma identidade que Cristo nos deu. A gente às vezes não tem aquela coragem para falar que nós somos cristãos de verdade, ou às vezes a gente não tem coragem de se achegar aos pés do Senhor, porque na verdade nós somos pecadores, né? Então o pecado ele faz isso, ele deixa uma imagem meio turva sobre quem Deus é na nossa vida, e isso acaba nos afastando do Senhor. Então a coragem, ela é o ponto principal a partir do momento que você tem a clareza de te dar o pontapé ou o que vai te impulsionar para executar alguma coisa na sua vida. Então, o que está acontecendo comigo para eu fazer esse vídeo? Deus tem me incomodado com relação em ter coragem para realizar os projetos que Ele tem colocado na minha mente, sabe? Eu, sinceramente, eu me considero uma pessoa afortunada, uma pessoa que tem relacionamento com o Senhor, uma pessoa que consegue ter visões dos planos do Senhor, porque eu busco Ele. Só que muitas vezes eu fico me perguntando, será que isso é mesmo de Deus? Será que eu não estou viajando? Será que eu estou sendo uma pessoa esquizofrênica que está ouvindo coisas ou vendo coisas, mas na verdade é só minha cabeça e não tem nada disso? Não faz o menor sentido colocar isso em prática? Mas eu acredito pela minha fé de que é o incômodo que o Senhor tem colocado no meu coração de ter mais fé e coragem de executar as coisas que Ele tem colocado na minha vida. Muitas vezes a gente procura perguntar para as pessoas o que elas acham, a opinião delas sobre o que a gente deve fazer, quando na verdade ninguém sabe o amanhã. Ninguém sabe o resultado de qualquer tipo de plantação. Se a gente se achegar ao Senhor e perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Se eu fizer essa plantação, vai te agradar? Se eu fizer essa plantação, é algo que vai subir como um perfume doce ao Senhor e vai te agradar? Sinceramente, a gente não tem como saber de verdade. Não tem como eu conseguir prever. Porém, existem princípios, quando eu me alinho à Bíblia e me alinho à palavra do Senhor, que é inevitável
que a minha plantação seja boa, porque eu sigo os princípios que o Senhor estabelece ali para mim, sabe? Só que para fazer essa plantação, muitas vezes a gente tem que ter coragem de parar de escutar o mundo, de parar de escutar as pessoas, escutar o Senhor, escutar o Espírito Santo, sabe? Abrir mão do nosso ego, dos nossos desejos e permitir com que o Senhor nos transforme de dentro para fora. E sinceramente, eu não sei o que vai acontecer depois que eu postar esse vídeo. Eu não tenho controle do futuro, eu não tenho controle sobre as coisas que vão acontecer na minha vida. Mas eu tenho coragem hoje de colocar alguns planos em prática, porque eu sei que são direcionamentos vindos do céu. Eu sei que é o Senhor me levantando, me preparando ou exigindo de mim alguma coisa para algo grande. Mas eu não sei o que é. E esse vídeo, só para deixar bem claro, não é sobre mim. Eu estou trazendo para você um ponto de reflexão sobre a coragem. Será que você tem sido corajoso na sua vida com relação às coisas que o Senhor tem colocado no seu coração, na sua mente? Sobre as visões que Deus tem trazido para você? Sobre as palavras que Ele talvez já declarou sobre você através de outras pessoas? Ou até mesmo pela Bíblia? Sabe? Será que você tem sido fiel àquilo que Deus tem colocado a você? Será que Deus tem te dado ferramentas, tem te dado conhecimento? Será que Deus tem te capacitado? E você tem se levantado como uma pessoa corajosa para colocar esses planos em ação? Será que você tem se comportado como aquela criatura que Deus criou desde o início? Será que você tem vestido aquela roupa limpa e aquelas sandálias que Deus tem dado para você e você tem caminhado na direção que Ele tem incomodado você para caminhar? Sabe? Será que você, homem, tem tido coragem de criar uma família? De ter uma família? Ou você está tendo medo pelas coisas que o mundo fala? Será que você está confiando nas suas próprias mãos a capacidade de gerar alguma coisa em termos de riqueza e provisão? Ou você tem confiado no Senhor? E é isso que eu quero trazer para você hoje. O quanto a coragem ela está linkada em todos os aspectos da nossa vida. Desde o âmbito religioso, ao âmbito empreendedor, ao âmbito familiar, ao âmbito de propósito. Não adianta nada Deus te dar toda a direção e todos os materiais, ferramentas que você precisa, se você não tiver coragem de executar aquilo. Não adianta nada você saber o que um coração alinhado com o propósito de Deus tem que ter, se você não tem coragem de ter esse coração e ser essa pessoa que Deus tem levantado você para ser. Então, coragem, nesse momento que eu estou vivendo agora, nas experiências que eu estou tendo com Deus, nas visões que ele tem me dado, sabe? Nas vontades, nos desejos que Ele tem colocado no meu coração, e eu sei que são dele porque tem os princípios dele. Todas essas coisas que Ele tem me dado, eu preciso ter coragem de entrar em ação, de defender uma ideia, de levar o evangelho, sabe? De ser um cristão que reflete a imagem de Jesus. Isso em todos os âmbitos. A gente precisa ter coragem de fazer essas coisas. Nós precisamos ter coragem de ser essa pessoa. E essa mensagem que eu quero trazer para você. Você tem sido um corajoso dos céus ou um covarde do inferno? Porque não existe meio termo. A palavra já diz isso. Quem ficar no meio será vomitado. Em Apocalipse isso está escrito. O próprio Senhor falou isso. Então, será que você está sendo corajoso para assumir de verdade a sua identidade? Seja ela em Cristo ou do mundo? Eu declaro em nome de Jesus que você vai preferir a identidade de Cristo. Eu tenho certeza que é muito melhor. Mas será que você está sendo essa pessoa corajosa de assumir essas coisas? De colocar em prática esses planos que o Senhor tem colocado na sua vida? Sabe? Eu não tô falando de desejo carnal, não, sabe? Ficar milionário, essas coisas. Eu sei que são coisas boas, sabe? O dinheiro é uma ferramenta tanto para fazer a igreja crescer, quanto para prover para nós sonhos, segurança, sabe? Prosperidade em outras áreas, experiências. O dinheiro não é ruim de forma alguma. Mas o que o dinheiro tem gerado no seu coração? Sabe? Será que você tem sido uma pessoa gananciosa? Ao invés de ser uma pessoa que está aspirando a crescer, se desenvolver para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, seja corajoso, sabe? Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, mas eu tenho certeza que a coragem é o que você está precisando agora para colocar em prática
muitas coisas que Deus já tem colocado na sua vida. A minha intenção aqui não é virar um pregador, um evangelista, mas é trazer para você a minha experiência diária com Deus e o que Ele tem colocado dentro de mim. E eu tenho certeza absoluta que tanto para mim quanto para você, a coragem é o ponto-chave do nosso início de jornada com os planos que Deus tem colocado para nós. Fica com Deus.